Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Innovation Festival da Fast Company Brasil. Eu sou Marcelo Lobianco, CEO da Fast Company Brasil, e tenho a honra de receber para essa conversa Stanislau Bassols, gerente-geral da Mastercard Brasil. Bassols assumiu esse cargo em fevereiro deste ano, com a missão de impulsionar a visão estratégica da empresa, a inovação e a agenda de crescimento, assim como desenvolver a cultura voltada ao propósito da empresa. Antes, ele foi CEO da Sky Brasil e da VR Benefícios, e por mais de 14 anos atuou na Telefônica América Latina. Stanis, é com grande alegria que recebemos você no primeiro Innovation Festival 2021 da Fast Company Brasil, cujo tema é recomeço. Obrigado, um prazer estar contigo nessa sessão, e recomeço, acho que é a palavra que todos nós estamos vivendo. Então, obrigado, um grande prazer. Então, já vou pegar esse gancho, né? E eu quero entender, né? Você chega na empresa no meio da pandemia, e aí eu queria tentar entender, numa visão macro sua, como foram esses últimos 18 meses de vida, quais foram esses aprendizados, né? Mudou a perspectiva de mundo, e como é que a empresa reage a esse impacto profundo na forma que vivíamos? Bom, primeiro eu vou te dizer talvez como me sinto quanto a esses 18 meses. O primeiro sentimento é um sentimento quase que de agradecimento, porque o nível de privilégio que a gente tem em termos de moradia, banda larga, capacidade de trabalho, de continuar seguindo nossa atividade durante esse período é algo que eu me sinto de uma forma agradecido. Segundo, que eu venho falando bastante, é um sentimento de empatia por todo mundo que teve alguma perda. Então, eu tenho pessoas próximas que tiveram tanto perdas de pessoas, quanto pessoas que perderam capacidades porque depois do Covid perderam capacidades, quanto pessoas que perderam a principal atividade que tinham. Então, você fica com uma empatia enorme. Mas eu aprendi bastante sobre eu mesmo, é engraçado o quanto a ausência faz você valorizar a presença, o quanto que eu preciso estar perto das pessoas, o quanto que sim, é possível trabalhar no mundo virtual e se tornar extremamente eficiente, e ao mesmo tempo, o quanto é importante esse mundo real no qual você tem uma interação e consegue discutir temas que são mais profundos ou mais difíceis pessoalmente de uma forma diferente. Então, aprendi bastante sobre como eu lido com tudo isso, como eu lido com o universo da minha... eu brincava bastante com a minha esposa, que a gente tinha combinado na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, não no café da manhã, no almoço, no jantar, né? E acho que todo mundo viveu essa sensação de estar num universo diferente. A gente, em família, nós criamos diversos rituais para que os meus filhos saíssem com uma sensação que não fosse a sensação negativa dessa experiência, que eles saíssem com boas memórias, e a gente fez diversas coisas. Então, de novo, é aquilo sweet and sour, mas estou muito feliz da retomada, do recomeço, esperando que isso seja algo positivo para todos. Vamos acreditar, né? E ainda continuando, o impacto na cultura das empresas nesse período foi significativo, né? E a Mastercard, ela tem uma rede de parceiros, colaboradores, fornecedores, em diferentes tamanhos, né? Qual é o papel e a visão da Mastercard sobre esse momento particular de humanidade e dos negócios? Olha, retomando até da tua pergunta anterior, quando eu olho para a Mastercard, por ser uma empresa de tecnologia, talvez o movimento o que aconteceu, que nós vivemos esses 18 meses de pandemia, a Mastercard terminou sendo uma grande aceleradora de diversas tendências. Então, quando a gente olha, vou te dar alguns dados, as transações contactless, né, as transações que você não precisa colocar o cartão dentro, na maquininha, cresceram 3 vezes, né, 19 para 20. O e-commerce, quando a gente olha 2 anos, teve um crescimento acumulado aí de 70%. Então, e nós como enabler importante de toda essa transformação. E acho que as interações internas e o jeito como a Mastercard lida com sistemas e com fornecedores já era tão digitalizado que passou de uma forma bem transparente pela crise. Por outro lado, a gente está dentro de um ecossistema no qual você tem, como você bem disse, os bancos, os adquirentes, os comércios, os varejistas que são online, mas também os varejistas que são presenciais. E a gente vê que nós tivemos ondas, né? Então,
uma onda muito difícil durante os picos da pandemia, onde o varejo sofreu bastante. Por outro lado, você viu o e-commerce e quem conseguiu ganhar rapidamente capacidades de transacionar digitalmente crescerem de uma forma rápida e abrupta. Por outro lado, os momentos agora de retomada, de crescimento, ou de volta à vida, ou de volta, como você falou, de retorno, você está vendo, a gente consegue ver a retomada aí do comércio de uma forma mais natural, mas todo mundo buscando o digital como uma necessidade premente do negócio e com ele todas as os outros aspectos que ele traz, seja de segurança de informação, de como você lida com dados e muitos outros aspectos. Então, a gente enxerga isso de uma forma cada vez mais rica. Eu acho que em termos de transformação, a crise que nós estamos passando, a pandemia pela qual nós estamos passando, está sendo uma grande aceleradora da transformação. Interessante essa sua visão, Stanis, e provavelmente você tem uma visão global, né, da Mastercard. Mas eu quero agora aprofundar no mercado brasileiro, né? O Brasil se desenvolveu cedo na tecnologia bancária devido à nossa histórica cultura da inflação, né? E, ao mesmo tempo, há uma grande concentração nos 4 maiores bancos sobre transação, né? Os Estados Unidos estima que existe mais de 5 mil bancos. E, ao mesmo tempo, os maiores unicórnios brasileiros são fintechs, né? Estamos falando de Banks, C6, Créditas e, lógico, o grande unicórnio que é a Nubank. Para você, cara, qual é o conceito de inovação dentro do mercado financeiro, né? E é aquela pergunta de $1 milhão. Como antecipar a próxima oportunidade? Quando a gente pensa no mercado financeiro, eu acho que o primeiro aspecto que você trouxe é fundamental, né? O mercado financeiro brasileiro ele tem primeiro um nível de robustez que é extremamente relevante. A gente olha, por exemplo, a crise de 2008 e pensa há quanto tempo nós não temos uma crise gerada pelo mercado financeiro. É algo incrível que você não consegue enxergar em outras geografias. Acho que outro aspecto, antes de entrar no core da tua pergunta, é que quando a gente também olha para o nível de digitalização que o Brasil tem já há muitos anos, para quem viaja bastante, você ainda, em vários lugares, você assina quando você está fazendo um pagamento. É algo para nós impensável, você fazer um pagamento sem você estar colocando o seu PIN digital. É algo para a gente, ou um pagamento sem chip. Então, o Brasil, de fato, como você bem colocou, avançou muito mais rápido do que muitos outros mercados, seja em termos de tecnologia, seja em termos de penetração. E você vê agora essa inovação aparecendo de diferentes lados. Você vê as fintechs populando e crescendo de um número incrível, centenas delas existentes, muitas delas se tornando unicórnios. Então, um mercado que é muito propenso a adquirir inovação. O que é inovação? Você me perguntou o que é inovação. Inovação é quando você consegue juntar segurança, confiança e user experience, porque o cliente, quando está lidando com o dinheiro dele, ele não abre mão de ter segurança e de ter confiança, mas, por outro lado, acho que aquilo que entrou dentro do mundo e do mundo como um todo é que você quer uma experiência de usuário que também seja fantástica, que ela não tenha atrito onde não precisa ter atrito. Então, quando a gente vê a jornada das fintechs e a jornada que todos os maiores players também estão buscando fazer é como tirar atrito onde o atrito é desnecessário e, obviamente, manter o atrito onde você precisa ter maior nível de segurança. Então, combinar esses elementos, acho que é aquilo que é fundamental e é aquilo que nós, na Mastercard, tentamos impulsionar no mercado, que é fazer com que as transações sejam mais fáceis, mais rápidas, mais simples, mais intuitivas, mais seguras, sobretudo. Então, é esse caminho que leva aí, de alguma forma, ao que seria a inovação dentro do setor. E quando você olha assim o ecossistema, né, entre meios de pagamentos e bancos, você vê players como um WhatsApp chegando. Recentemente a gente fez uma matéria que mostrou que o Walgreens e o Walmart estão virando bancos, né? Como é que você enxerga essa entrada de novos players e como é que a Mastercard está inserida nessa composição? De fato, é interessante, né? Porque você me perguntou sobre inovação. Talvez um tema que o Brasil está à frente em diversos aspectos, né? O Brasil tem
instant payments com Pix, com Facebook Pay. Então, a gente aí tá caminhando num ritmo mais acelerado que o resto do mundo. O Brasil tá avançando com o Open Banking, que permite, que faz com que o usuário final, o cliente final, seja dono das informações dele e, a partir daí, ele consiga tirar o máximo valor das próprias informações e, de fato, você passa a ter players que vão mudar. Então, o primeiro passo é, quando a gente olha todos esses unicórnios que você comentou, quase todos eles nasceram de um caso de uso. Então, um ou dois casos de uso. E agora, pelo Open Banking, eles conseguem aumentar o número de casos de uso, porque eles já passam a ter uma base de clientes muito grande. Eles falam assim, se eu estou trabalhando com o caso de uso A, por que eu não faço o B, o C, o D e o E? Então, você vai ter, por um lado, um aumento de escopo, que primeiro a gente viu muita escala, agora a gente vai ver um aumento de escopo. Agora, o aumento de escopo vai acontecer nos players novos, mas também está acontecendo com os players, com os maiores players que estão buscando, através de aquisições ou através de desenvolvimento, ter esse mesmo experiência de uso e esse mesmo relação com menos atrito do que os players novos. Então, uma transformação que está acontecendo por todos os lados. E é verdade, você vê grandes marketplaces que estão entrando no mundo financeiro e várias empresas do mundo financeiro que estão entrando no mundo de marketplaces. Qual o papel que a Mastercard tem dentro dessa transformação? Primeiro, nós somos o principal facilitador seguramente, no Brasil, sem dúvida alguma, da entrada dessas novas fintechs. Todas as empresas, a maior parte delas nasceu dentro da Mastercard e cresceu dentro da Mastercard. A mesma coisa para os grandes players. Nós temos soluções que facilitam o uso e tiram essa necessidade de atrito adicional com o cliente para você fazer uma relação mais segura para todos. E, por fim, quando a gente olha o ecossistema como um todo, nós temos soluções de dados, inteligência artificial, segurança, que conseguem juntar o comércio, o adquirente, o banco, o marketplace. Nós temos capacidades de consultoria que também atuam em todos esses eixos. Então, o leque de soluções, por isso que a gente fala que a Mastercard é uma empresa de tecnologia, ela vai muito além do cartão, porque ela está presente dentro do ciclo de vida de um cliente, dentro de cada um desses marketplaces ou dentro de cada uma das instituições financeiras, em inúmeras partes. Vou pegar esse teu gancho, Stanis. Eu vi recentemente uma pesquisa da McKinsey que mostra que organizações orientadas por dados ganham 23 vezes mais probabilidade de adquirir novos consumidores, 6 vezes mais de reter clientes e 19 vezes mais chances de ser lucrativa, né? E cartão de crédito tem muita informação sobre o perfil de consumo, né? Como é que a Mastercard encara essa ciência de dados aplicada ao negócio, né? E quais são os maiores desafios e oportunidades nessa área? Tá. Primeiro, eu acho que acho que algo que a Mastercard fez há alguns anos, foi uma decisão muito acertada, foi o seguinte: ela aderiu ao GDPR da Europa e ela construiu toda a utilização de dados com privacy by design. Então, a informação do teu cartão, ela entra aqui com um determinado código e a gente deixa de te enxergar a partir do primeiro segundo. Por quê? Porque a gente quer que você tenha toda a capacidade de ter privacidade. Então, esse é um elemento fundamental. Então, dar o disclosure das informações que a gente usa de uma forma extremamente transparente, ter certeza que a gente tem essa adequação. Aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados é algo que para a gente sempre foi fundamental. Por outro lado, algo que a Mastercard também acertou ao longo do tempo foi entender a grande transformação que o mundo estava vivendo em termos de Advanced Analytics, o que é possível fazer com dados. Então, inteligência artificial e machine learning foram uma aposta grande da Mastercard, que adquiriu diversas capacidades através de M&A. Algumas delas posso citar aqui. Ela adquiriu uma empresa que chama APT, que tem uma plataforma que chama Test and Learn, que te permite colocar cenários complexos com inúmeras variáveis e te dizer qual o impacto que cada variável está tendo num determinado resultado que você está chamando de final ou que você quer tá buscando como objetivo. Uma outra é uma ferramenta que chama Brighterion,
que permite que você, com 6 passos muito simples, consiga utilizar uma alavanca importante de inteligência artificial para acertar, por exemplo, o score de crédito ou o score de risco de um determinado cliente. Estou dando um exemplo de uso. Então, a Mastercard fez apostas nas quais dados e a utilização de dados dos clientes que ela opera, instituições financeiras, comércios, adquirentes e muitos outros possam utilizar. Ela também fez apostas importantes no que diz respeito, por exemplo, a serviços de loyalty. Então, ela cresceu a capacidade dela em termos de plataforma para poder atingir e utilizar essa riqueza de dados que todos nós estamos convivendo cada vez mais. Então, acho que esse daqui é uma parte da resposta. Qual que é o desafio? O primeiro desafio é garantir que você tem o tema de privacidade, que você opera com as informações da forma correta, ética, porque quando a gente ouve o cliente quer utilizar soluções que tenham segurança, que tenham uma boa experiência de uso, mas que, sobretudo, mantenham a privacidade dele. Então, temos diversas pesquisas que apontam que essa é uma necessidade cada vez mais recorrente, cada vez mais no topo da mente dos consumidores. E aí a segurança de dados entra como um aspecto fundamental. E a Mastercard também fez diversos investimentos em cybersecurity, e aí vale a pena a gente talvez conversar mais sobre isso depois, se você quiser. Não, eu acho que não. Vamos falar sobre isso agora, né? Eu queria dividir essa conversa em 2 fatias, né? E as 2 estão intrinsecamente relacionadas com o que vivemos nos últimos quase que 18 meses. Então, na pandemia, o e-commerce e as transações online explodiram, né? E aí a primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: a mudança no comportamento do consumidor, né? Temos aí um novo padrão de consumo. E a segunda ponto que também observamos é que explodiu os ataques cibernéticos nesse mesmo período, né? Então, eu queria primeiro focar no padrão de consumo e depois falar de segurança. Tá bom. Primeiro, o crescimento de fato foi muito grande. A gente olha um crescimento acima de 70% em 2 anos, ou seja, quando a gente já está voltando de uma forma acho que bem clara para o mundo físico, você continua mantendo esse crescimento em 2 anos. Então, a gente quase que duplicou o e-commerce. Quando você pergunta para os clientes, ok, você adquiriu novos hábitos de consumo, você pretende manter esses hábitos de consumo e hábitos de pagamento? O que a gente ouve é que muitos deles pretendem manter ou dizem que vão manter esses hábitos de consumo no médio, no longo prazo. Então, mais de 1/3 deles afirmam: olha, eu vou continuar trabalhando parcialmente fora de casa. Por quê? Porque é algo que é importante. Aqui mesmo eu vejo as pessoas cada vez indo para um mundo que não é 100% de um lado, nem 100% do outro. Outros que aprenderam a comprar online, cerca de entre 36% e 40%, dizem que eu quero continuar comprando online. Eu aprendi a comprar online e vi benefício nisso e vou continuar tendo experiências de compra online. Tem uma parcela significativa da forma como nós interagimos, não só com o consumo, não só com pagamentos, mas com o mundo como um todo. Quando a gente pergunta para as pessoas se elas pretendem continuar, elas pretendem continuar onde elas enxergaram ganho. Mas, seguramente, a gente está indo para algo muito mais omni-channel, omni-way, do que só um lado ou só o outro. Eu acho que é um grande aprendizado que todos nós tivemos. Eu acho que a tua primeira pergunta sobre eu mesmo, o que eu enxergo é que eu desenvolvi capacidade de mesclar as 2 coisas e trabalhar nos dois mundos com muito mais maestria do que eu fazia antes. Interessante, cara. E falando em segurança, né? A partir do momento que os modelos transacionais vão evoluindo, as fraudes ou os ataques vêm juntos, né? Então, recentemente a gente estava vendo que o Pix está sendo proibido agora, valores muito altos à noite, né? Porque as pessoas estão sendo assediadas, né? E ameaçadas. Como é que a Mastercard acompanha essa evolução de tecnologia versus hackers, versus fraude, né? Como é que essa área de cibersegurança vem se desenvolvendo, na sua opinião, na atualidade, né? Como a Mastercard trabalha para acompanhar essa evolução e como é que o Brasil está colocado dentro desse cenário de segurança?
Tá. Bom, o primeiro ponto, a gente fez esse ano, no começo desse ano, um barômetro sobre segurança digital e nessa pesquisa que nós conversamos basicamente com CIOs, CTOs, responsáveis por áreas relacionadas à tecnologia ou segurança, ou diretamente segurança da informação. O primeiro ponto é que cerca de 90% deles, como um grande número, apontam que esse tema é um tema crítico, um tema muito importante. Por outro lado, quando a gente olha a média daqueles que dizem, olha, é importante, eu estou conseguindo focar isso no meu orçamento, ou seja, naquilo que eu estou planejando fazer para o próximo ano, em termos financeiros reais, você vê uma queda muito importante. Você vai para cerca de 60%. Então, é algo que mostra que você tem um gap entre a importância que a gente enxerga e aquilo que você de fato consegue gastar. Por outro lado, talvez contando um pouco sobre a Mastercard e contando um pouco sobre o mundo de tecnologia, como para toda luz tem uma sombra, mas para toda sombra tem uma luz ainda mais forte. A Mastercard investiu ao longo desses últimos anos em diversas empresas que tratam de cibersegurança. Eu vou contar algumas delas, que eu acho que dá luz para como contornar esses temas. O primeiro ponto é uma das maiores fragilidades que as empresas têm, em geral, está relacionada à cadeia com a qual ela se relaciona, porque você tem toda empresa não é uma empresa em si mesmada, né? Ela tem uma cadeia de fornecedores, uma cadeia que, em geral, é ampla e cada vez mais ampla. E quando você tem dentro dessa cadeia de fornecedores elementos que são mais frágeis, o hacker observa esses elementos e começa a te targetear e aumenta a incorrência, aumenta o teu risco de você ter, de fato, alguma API exposta, ou você ter algum problema, ou até alguma informação que você está transacionando. Então, a Mastercard adquiriu uma empresa chamada Risk Recon, que faz a avaliação de risco cibernético de toda a cadeia no qual uma empresa está inserida, e ela dá não só qual o nível de risco que cada um desses componentes traz ou soma, mas também uma recomendação de como mitigar os riscos quando eles são mais proeminentes. Então, esse aqui é um exemplo. Um outro exemplo que eu acho super bacana, e só para literalmente exemplificar, porque eu poderia dar diversos, mas tem uma empresa que chama NuData, que foi adquirida pela Mastercard há alguns anos, que tem uma solução que chama NuDetect. Essa solução, ela permite com que você, em qualquer tipo de device, você consiga reconhecer primeiro o device. Então, você tem uma identificação. Eu estou entrando no app do meu banco, ou estou entrando no app da minha empresa de telecom, ou estou entrando no meu app de TV por assinatura. O device que eu estou utilizando, o device que em geral ele reside, sim, é. Então, você tem diversas informações relacionadas a isso. Tem um outro bloco importante que você tem o jeito que você utiliza o celular, a velocidade com a qual você digita, a forma e o ângulo pelo qual você escreve, correspondem à sua média, aquilo que você faz normalmente, sim, correspondem. E correspondem à média do que você enxerga nos demais indivíduos, sim, faz ou não faz. Então, por exemplo, você está numa condição de sequestro, você vai escrever de um jeito diferente, você vai, por exemplo, você contou o caso do Pix, você vai ter uma relação com um device que vai ser diferente. Então, essa tecnologia é capaz de detectar isso. E, por fim, ela tem uma rede composta por nossos milhares de clientes aqui que fornecem informações de onde está acontecendo o ataque ou quais são os ataques que estão acontecendo e você consegue, através disso, também evitar que eles aconteçam. Então, estou dando um exemplo de uma ferramenta para enxergar quanto você consegue atuar sem criar fricção com o cliente, sem criar um atrito novo. Por quê? Porque tudo isso é invisível. O cliente não está vendo que você está mensurando como ele digita, qual a pressão que ele está apertando o celular, qual o ângulo que ele está digitando, se isso está na horizontal, se está na vertical. Então, são temas que, de novo, você tira o atrito e, ao mesmo tempo, você consegue levar segurança. Aqui, de novo, é o grande desafio que a gente tem nesse nosso novo mundo moderno e a parte mais interessante dele. Interessante, né? E se busca essa tecnologia no Brasil, ou geralmente são empresas que vêm de Ásia, Estados Unidos? Onde é que está a
a base dessa tecnologia, cara? A Mastercard fez compra, de novo, adquiriu empresas ao redor do mundo, em diversos lugares. Então, não saberia te precisar uma geografia, porque de fato foram diversas. Mas quando a gente olha as soluções e a forma pela qual o Brasil lida com segurança, sim, tem muitas empresas assim, locais que têm muita capacitação e que estão atuando em diversos eixos dessa cadeia para prover segurança. Porque, de novo, se você tiver qualquer um deles mais frágil, é exatamente o ponto onde você vai ter um ataque. Entendi. E pegando aquela tua última resposta, que entre a intenção dos 90% e 60% da efetivação na prática, quais são os segmentos de negócio do Brasil que mais investem em cibersegurança? Então, os setores, em geral, o setor financeiro e o setor de telecomunicações investem mais. São dois setores que você vê os maiores investimentos, o maior nível de preocupação. Quando você vai para educação e saúde, por exemplo, que são os setores que a gente pesquisou, você enxerga que eles veem importância no tema, mas eles ainda não estão no mesmo nível de investimento. Você consegue abstrair isso de diversas formas, tanto pela intenção de investimento no orçamento, mas também pela presença de que tipo de profissional está trabalhando no tema. Então, quando você vai para setores financeiros e, por exemplo, e telecom, em geral, você tem, além da área de TI, uma área de cybersecurity focada no tema e muitas vezes com separação de funções, né? O pessoal chama de SOD, né? Separation of Duties, que garante um layer a mais de segurança. Quando você vai para educação e saúde, você enxerga menos essa presença e, em geral, quem toca é a mesma pessoa que está fazendo o desenvolvimento. Então, é algo que a gente ainda vai observar ser desenvolvido, mas que é parte da jornada, né? Acho que estamos todos na jornada. Eu acho que é algo que está mudando e acelerando numa velocidade que a gente não pensaria há 3, 4 anos, e isso traz essa necessidade também de mudança. Bom, Stannis, então eu consigo enxergar que a Mastercard é uma grande plataforma de tecnologia, né? E aí eu trago um dado da PwC que mostra que até 2030 o PIB global poderá subir até 14% como resultado de atividades impulsionadas por inteligência artificial. E aí minha pergunta para você é qual a visão da Mastercard para a utilização de inteligência artificial, machine learning e modelos preditivos? Olha, primeiro é um aspecto fundamental de todo negócio. Você conhecer o consumidor, conseguir levar para ele uma experiência, de novo, que não tenha atrito, mas que você ofereça aquilo que ele espera e que você o surpreenda positivamente, é algo que todas as empresas estão buscando. E o como, seguramente, vai ser através da combinação de machine learning, inteligência artificial, augmented intelligence e muitos outros elementos, que vão ser multiplicados quando a gente olha isso, além das tecnologias, mas num mundo onde a velocidade de processamento está crescendo, e está crescendo de uma forma que continua exponencial, onde você discute daqui a pouco processamento quântico, onde você tem o 5G, que vai diminuir de uma forma incrível não a latência que você tem dentro das comunicações e vai aumentar a velocidade também de uma maneira exponencial. Quando você junta todos esses elementos, você tem um cenário de tecnologia que se altera. O que fica presente, então, e o que a gente tem que buscar de uma forma, talvez, igual para todas as indústrias e está dentro dos princípios da Mastercard? Como você faz uso ético e correto dessas informações, que foi o que a gente conversou logo ao começo? Porque a pergunta que cada vez mais aparecem para todas as plataformas ok, você tem minhas informações, você está utilizando, mas você está utilizando para o meu benefício? Se é para o meu benefício, eu consigo enxergar, eu consigo medir, eu consigo controlar? Eu acho que é algo que a Mastercard sempre teve preocupação, essa questão de ter privacidade por design, por nascimento de cada produto. Não tem nenhum produto na Mastercard que, na concepção, esse não seja um elemento inicial de pensamento e de trabalho. Na concepção, a gente não faz isso no final para ter certeza que você está checking uma caixinha, é no nascimento. E, por outro lado, é uma grande aposta da Mastercard, como eu falei desde o início, porque o volume de plataformas que a Mastercard vem comprando para garantir as melhores soluções para os nossos clientes em termos de utilização de dados, em termos de como você consegue tornar o seu cliente final, o usuário final, mais leal e cada vez mais com maior uso
dos nossos clientes é um cuidado que a gente vem tendo já há alguns anos, e por isso a gente é muito confiante que, na combinação dessas plataformas, na nossa forma de uso e no nosso conhecimento, a gente consegue ter um apoio para todo esse ecossistema que está se formando de uma forma muito diferenciada. Então, acho que esse aqui seria um bom resumo da visão que a gente tem, e que ela, de novo, ela é ampla, porque ela passa por solução, ela passa por como nós lidamos com o tema, mas passa também pelo conhecimento que nós tentamos levar para todo o ecossistema, de novo, um ecossistema cada vez mais amplo e que ultrapassa as barreiras e limites do que seria o ecossistema de pagamentos, né? Nós temos hoje, em soluções, por exemplo, de cybersecurity, clientes que são telcos, que são empresas de seguro, que são empresas de saúde, a mesma coisa para as nossas soluções de inteligência artificial. Então, novos segmentos com novos serviços, mas todos em volta de tecnologia. Então, acho que esse daqui é o elemento comum que amarra o todo e que a gente vê uma aceleração muito grande, tal qual a que você mencionou pela PwC. Pô, muito obrigado, Stanis. Eu acho que o papo foi ótimo. Aprendi muito sobre todo esse ecossistema da Mastercard. Eu, como usuário, fico muito mais tranquilo ao entender sobre tudo que está abaixo da superfície. Eu só tenho a agradecer por você vir aqui e dividir todo o conhecimento da empresa com a gente. Tá? Muito obrigado pela sua participação. Não, eu que agradeço, foi um enorme prazer. Acho que essa retomada, esse recomeço está sendo uma experiência muito boa. Espero que seja para todos e que, de novo, a gente tenha um ano vindouro aí fantástico, que nós todos merecemos. Obrigado, viu? Obrigado, Stanis.